Não me lembro agora. Uma passagem muito legal. Em algum lugar de Provérbios, aí, se eu não me engano, diz assim: e conferindo essas coisas com outras coisas, eu descobri que. Tá? Conferindo essas coisas com aquelas coisas, descobri que. Interessante. Conferindo umas coisas com outras coisas. Então, qual a tecnologia de Deus envolvida aí? Como é que eu descubro aquela coisa? Investigando a outra coisa. Quando eu investigo uma coisa, essa uma coisa me revela outra coisa. E é interessante que eu tenho descoberto, eu tenho me deixado tocar pelo Ministério de Cura e Libertação há 7, 8 anos. Tá? Sem saber para quê. Eu não gostava muito dessa área de demonologia, sai demônio, tal, isso eu não curto muito, não. Tá? Mas eu fui sendo trabalhado por a questão de trabalhar em raízes da depressão, raízes de orgulho, raízes. Porque os nossos pecados, eles têm frutos, que é a manifestação deles. Agora, esses frutos são sustentados por raízes, que estão alojados em árvores da nossa alma. E que, embora a gente trabalhe os frutos, a gente vai cortando os frutos, e é muito bom que isso aconteça, porém é necessário que se trabalhe as raízes. Você pode ver, não sei se você sabe, um dos sinais do ministério profético é o machado. Diz a palavra de Deus que o machado está a raiz. Por que o ministério profético, que também simboliza o casamento, que é o ferro e a madeira, a união de dois componentes extremamente diferentes, que se unem para fazer um serviço. Essa é a função do casamento. Duas pessoas diferentes que se unem para fazer um processo. Também significa o profético, que o machado ele vai à raiz. O facão corta em cima, mas o machado trabalha na raiz. E eu comecei a ser trabalhado por isso. Por a primeira ministração que eu fui profundamente tocado, também do pastor Marcos de Souza Borges, o Cotes, o obreiro aprovado. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, maneja bem a palavra da verdade. Eu falei sobre isso, tenho falado repetidas vezes sobre esse versículo, não é verdade? Porque quando eu li esse livro há 7 anos, 8 anos atrás, eu estava no meu quarto, comecei a ler esse livro, lia 3, 4 páginas desse livro, e não um livro, não um livraço, não um livro assim, ó. Eu lia 2, 3 páginas e chorava copiosamente, falando, nossa, eu preciso me converter. Estou com 31 anos de evangelho, há 8 anos atrás. Aí você já tem uma ideia. Eu percebi que muita coisa que eu estava fazendo muita coisa boa, porém com a raiz errada. E muitas vezes eu sofria ataques na minha vida e eu não entendia. Porque eu media a minha vida pelos frutos, e pelos frutos o conhecereis. É verdade? É verdade. Só que eu combati os frutos, mas não combati a raiz do problema. Corta o fruto, daqui a pouco o que acontece com o fruto, ele se manifesta novamente. Nasce de novo. Agora quando você corta a raiz, automaticamente você corta a fonte de alimentação. E esse livro, e o Ministério do Corte, junto com a Neuza Etioca, Géser, do Shekinah, eles também trabalham também nessa estrutura de mexer na raiz. Eu vi que eu comecei a ser confrontado por isso. Comecei a ver em mim mesmo. Aí me aprofundei nisso, comecei a ler os outros livros. O Avivamento do Odre Novo. Me fala muito sobre o vinho novo, mas pouco se fala sobre o Odre Novo. Tá? Que é por aí que nós estamos caminhando. Não estou caminhando a cego, estou caminhando debaixo de uma cobertura de alguém que já é consagrado nisso. Pastor Marcos Souza Borges. Eu acho interessante que ele fala assim: pega meu material, pega a minha lenha, bota o seu fogo e manda bala, sabe? Então a pessoa está falando, por isso que eu falei, eu não quero que vocês nunca me vejam como alguém que está ministrando para vocês, mas como alguém que está caminhando junto com vocês, que está sendo ministrado. A minha única diferença é que eu já estou há 8 ou 9 anos nessa caminhada. Então eu tenho entendido o que tem acontecido, tenho sofrido
os benefícios disso na minha vida. Então eu tenho experimentado, o copeiro do rei, Neemias. Né? Antes de servir o vinho, você prova o vinho. Eu tenho provado esse vinho por 8, 9 anos. Tive que passar por situações difíceis de escolha. Porque também quando eu experimentei essa palavra, eu vi que tinha coisas que aparentemente eram boas à minha volta, mas a verdade é que eram pecados. Eu tive que me posicionar com relação a essas coisas. E a pessoas também. Que me custou. Mas quem ama teu pai e tua mãe, mais do que a mim é digno de mim. Quem ama esse, aquele, mais do que a mim é digno de mim. Então isso me fez ter que tomar algumas decisões. Mas eu louvo a Deus por isso. Eu prefiro a justiça com Deus. Ok? Okay? Então, voltando ao paradoxo, uma verdade escondida dentro de uma realidade aparente. Então, o intuito nesses nossos encontros é, por intermédio do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo de Deus, ele nos revele como eu tenho sido curado e liberto de muitos vícios na minha vida, por intermédio da ministração da palavra. Deus está ouvindo a palavra, em determinado momento aquilo pegava em mim, eu comecei a chorar, fui para o meu quarto, chorei para casa, queimei, me senti liberto. E fui me libertando de cada substância que eu usava, eu fui sendo liberto assim, ó, estourando dentro de mim, estourando, feito pipoca, estourando, uma palavra, porque basta uma palavra sua, Senhor, basta uma palavra sua. Nós já estudamos aqui a mulher Cirofenícia, que foi uma palavra de Jesus, que liberou a palavra e a filha dela foi endemoniada. Não houve nenhum exorcismo, houve apenas que é uma troca de fundamentos, quando ele quebra a razão de orgulho grego da mulher Cirofenícia, quando ela entende o processo de submissão, quebrando a humilhação que estava sobre ela, o estado de endemoniação dela estava totalmente ligada ao quê? Ao orgulho geracional da mãe. Você lembra que eu falei de Provérbios? Analisando essas coisas, com essas coisas, entendo o quê? Está percebendo? A menina que estava endemoniada nem estava nascendo, no entanto ela foi liberta. Por quê? O que estava dando respaldo para o endemoniamento da filha era o quê? Não era nem o comportamento da mãe, porque a mãe chamava Jesus de Senhor. Mas era o quê? Uma maldição geracional. Então nessa maldição geracional, quando ela entra no seu sofrimento, tudo você já conhece, que eu estava falando com o Felipe, né? Quando eu comecei a vir para cá, eu pensei que ia evangelizar. Só que todo mundo manja pra caramba de Bíblia. Entendeu? Então não preciso evangelizar aqui, eu tenho que fazer uma conferência aqui. E graças a Deus você já tem uma boa base. Tá? Então você sabe que a mulher Cirofenícia, ela tinha o conhecimento. Chamou de Jesus, chamou de Senhor. Tinha entendimento, talvez até mais envolvimento que muitos judeus. Embora ela não fosse da raiz judaica, da raiz de Abraão, mas ela tinha uma fé gentil, mas tinha uma fé. E quando ela entra nisso e ela entende os processos, porque o que aconteceu com ela? Ela entendeu os processos pela qual ela seria liberta. E qual o nome do processo? Humilhação. Jesus começa um processo de libertação nela por intermédio de falas de humilhação. Não tenho tempo para você. A palavra de Deus é para os judeus, não é para você. A palavra de Deus não é para os cachorrinhos, chamando de cadela. Está escrito aí, vocês já leram, não preciso repetir. Chegou ao ponto de chamá-la de cadela. E ela, sim, Senhor. Mas, dessa realidade, Senhor, tem algo para mim. Fala. Baseado nessa tua atitude. A resposta que ela deu à humilhação, que quem promoveu a humilhação nela? Deus. Será que nós estamos dispostos a entender os processos de humilhação que vem da parte de Deus? E que Deus vai usar instrumentos de humilhação, chamado pessoas. Deus vai usar pessoas para nos colocar em processo de humilhação. E nós vamos estar fazendo campanhas nas igrejas, para Deus nos libertar de certas circunstâncias, que na verdade é Ele que está promovendo. As igrejas estão cheias de gente tentando se libertar
que na verdade estão tentando se libertar de processos que vêm da parte de Deus para tentar salvá-los. Agora, a questão é como discernir isso em nossas vidas. Como discernir isso em nossas vidas. E é isso que tem me empolgado muito. E é isso que eu quero trazer para a minha vida. Tenho trazido nos últimos 8 anos e quero compartilhar com vocês. Ok? Antes, porém, contudo, todavia, eu contava para vocês de um pastor, na verdade um mestre lá dos Estados Unidos. Ele é o cara que ele conhecia a palavra muito, muito mesmo. E ele era muito querido na igreja dele. Muito simpático, muito acolhedor. Mas ele tinha uma questão. Ele era muito gordo. Essa é uma história real, tá? Ele era muito gordão. E, poxa, ele é professor de escola dominical e as pessoas tinham o costume de se relacionar, chamar para almoçar e tal, né? E ele, por causa do tamanho dele, ele ficava receoso tal, de ir na casa das pessoas. Por quê? Porque ele tinha medo, porque já várias vezes ele tinha ido na casa de irmão, sentava na cadeira, a cadeira estourava, quebrava, ele passava por constrangimento, a família passava por constrangimento, ele mais a mim. Então, por causa disso, ele desenvolveu uma sistemática, um método. Quando ele era muito convidado por determinadas famílias e ele queria definitivamente estar com essa família, o que ele fazia? Ele aceitava o convite, falou, vou no meu carro, vocês vão no carro de vocês. Vamos lá. Encostava lá. Geralmente as casas dos Estados Unidos, a maioria delas são casas térreas. Elas são grandes, são casas térreas. Tá? Garagens amplas. Ele parava o carro ali e tal. E ia conversando com o irmão, que tinha convidado ele para almoçar. Só que ele arrumava um jeito de estar junto do irmão. A hora que o irmão abrisse a porta, ele dava um jeito de ter uma conversa com o irmão ali. Para quê? Ele dava uma olhada, uma sondada na porta e via se na sala tinha algum móvel que pudesse sustentá-lo. Para ele pudesse sentar. Então, quando ele olhava, ele via, tinha um baú, tinha uma poltrona boa, tal, ele entrava. Mas havia vezes que ele olhava e não tinha um móvel que o suportasse o peso dele. Então, o que ele fazia? Ele, gentilmente, educadamente, ele arrumava uma desculpa, dali ele saía porta fora. Triste, porque não tinha espaço para ele. O Espírito Santo, ele é grande, poderoso, ele é gentil, ele quer ter comunhão conosco. Mas eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, se tiver um espaço para mim, se você tiver um ambiente, um lugar para me assentar, se você fizer um trono para mim, eu me relaciono com você. Essa é a história de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está louco, o Paráclito, ele está louco para estar conosco. Mas ele, quando ele olha para dentro de nós, quando ele olha para nossas vidas, ele fala, tem um espaço? Tem um lugar que eu posso me assentar? Ou eu vou ser um peso? Ou eu vou ser um incômodo? Ou você não preparou o teu coração para que eu pudesse assentar? Está iniciada a sessão. Bora lá? Hebreus capítulo 6, versículo 1, por favor. Caiu o lenço aí. E se chará curados para servir, salvos no espírito, curados na alma, livres no corpo, alinhando nossas atitudes com as nossas motivações, lidando com as raízes de amargura, rejeição e orgulho. É por esse caminho que nós vamos andar. Okay? Acharam aí Hebreus capítulo 6? Lê para mim o versículo 1, por gentileza. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós,
Não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. 6:1. Perfeito. Deixa eu ler aqui a minha versão. A versão de vocês às vezes é tão clara, né, que eu fico perdido, entendeu? Está claro demais. Deixa eu ler aqui. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Agora eu por minha conta, vou avançar no versículo 2. O ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição de mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Olha só, no versículo 1, voltando no versículo 1. Pelo que, deixando os ensinos fundamentais, e fala assim, olha o que Paulo está falando, vamos deixar de lado os ensinos rudimentares, e olha o que ele classifica como ensinos fundamentais, ensinos elementares, tipo assim, é o beabá do Evangelho. Tá? Olha o que ele considera. Deixando de lado, partindo para a perfeição, lógico, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obra morta. Olha que interessante. Olha o que ele chama de arrependimento. Obra morta. O que é uma obra morta? Quem pode fazer um comentário? Quem vocês consideram... Falou uma vez aí. Como? Ele falou, você exemplificou uma vez aí. Então, opa! Foi roubado. Eu não lembro, você deu vários exemplos aí. Tá aquela coisa. O que é uma obra morta? É fazer a coisa certa, do jeito certo. A coisa certa, do jeito certo, no tempo certo. Davi, isso traz arca de novo. A motivação correta. Mas nós sabemos que a arca, ele não, né? Que a arca tem que ser trazida no ombro de sacerdote. Ele trouxe no carro de bois. Então ele fez a coisa certa, porém da maneira incorreta. O que aconteceu? Matou gente. Estão entendendo? Fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo, pelo tempo determinado. Porque muitas vezes, para andar com Deus, nós não vamos ter que estar fazendo coisas, todo mundo vai estar chorando e você vai estar rindo. Todo mundo vai estar rindo e você vai estar chorando. Por quê? Nós não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra, não vos conformeis com este mundo, no original K-O-S-M-O-S, cosmos, que é o sistema pensante, um jeito de fazer. No mundo é assim. No mundo é assim. Se eu não fizer assim, mas Deus fala, no reino é diferente. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que começar a observar nas nossas vidas é obra morta. É fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Tem muita gente que está no púlpito que Deus mandou ele ser dentista. E tem muito dentista que Deus mandou estar no púlpito. Tem muita gente que está na Europa e Deus mandou estar na Ásia. Por quê? Nós somos movidos por raízes de orgulho, de ignorância, de religiosidade. E por isso, a raiz de muitas tristezas, muitas melancolias em nossas vidas, é justamente por nós estarmos desalinhados. Não temos só que fazer a coisa certa, nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo, no tempo certo, por um tempo determinado. Nesses 31 anos de caminhada aí, eu falei, negócio de ficar olhando para cima da aranha, que eu vivo falando, né? A aranha, ela tem uma visão, o profético apostólico é comparado a uma aranha, que faz os seus pontos, faz as suas conexões e cria uma teia, que a gente chama de network, que é o sistema de célula, que é o sistema de rede, o sistema celular, né? O sistema de rede, que é a internet, o sistema de rede.
Então, nesses 30 anos de caminhada, sabe, Deus me levou a certos lugares, a certos países até, que eu fiz conexão com pessoas específicas. Passei por um tempo, fiz uma conexão ali, e daí Deus me leva para o próximo ponto. Porque a aranha ela vai fazendo seus pontos de contato, depois ela estira os seus fios e faz uma trama. Nessa parceria desses pontos, ela consegue se alimentar. Jesus era um homem de conexão. Ele foi chamando cada linha apostólica, cada apóstolo, ele chamou de um lugar da sociedade. Não é verdade? Chamou pescador, coletor de impostos. Não é? Por quê? É nesse ponto que a gente tem que estar conectados. Ele fez a coisa certa no tempo certo. Quando você olha a Bíblia de Jesus, Jesus nasceu onde tinha sido profetizado que ele ia nascer. Ele começa o ministério onde já tinha sido profetizado que ele ia fazer. Porque vocês foram profetizados por alguém. Não sei se vocês sabem disso. Alguém profetizou a respeito da vida de vocês. Porque Deus não faz nada na terra sem revelar antes aos seus servos e profetas. Se vocês estão aqui, se vocês estão com essa palavra está com vocês, posso ter certeza. Para que isso manifestasse na sua vida, Ronaldo, para que isso manifestasse na minha vida, Deus usou a boca de alguém e profetizou isso. Porque existem duas maneiras de ter uma existência na terra. A existência do jeito do mundo, que faz, e do jeito de Deus. Por isso que está escrito lá, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus não faz nada na terra sem revelar aos seus profetas. E o Cássio chegou aqui, logo quando eu cheguei aqui, ele falou para mim, Deus mandou eu te dizer que você vai se converter e vai ser batizado aqui dentro. Aí. E aconteceu. Amém. Amém. E para que se cumprisse a profecia. E para que se cumprisse a profecia, Jesus nasce em Belém. E para que se cumprisse a profecia, Jesus começa a andar, começa em Cafarnaum. Cafarnaum, em hebraico, Cafar, significa tribo. Naum, do profeta Naum. Cafarnaum. E como é que ele começa o ministério dele? De uma maneira profética. Betlehem, em hebraico, Belém é casa do pão. Ele é o pão da vida. Aonde que faz pão? Na padaria. Padaria em hebraico é Belém, Betlehem, casa de pão. E ele começa profetizando, porque ele vai pela aldeia de Cafarnaum, aldeia do profeta Naum. Então, onde ele está, ele vai debaixo de um segundo. Aonde ele está, ele vai debaixo de uma influência que ele submete à influência daquele lugar e faz a coisa certa pelo tempo certo. Pode não ir muito de encontro que você está falando, mas uma coisa é Judas traiu Jesus para que a profecia se cumprisse. Sim, já estava escrito isso aí há muito tempo antes. Por que você acha que está lá na ceia, o pessoal está comendo e tal, aí Jesus olha no relógio, está na hora do meu amigo de trair. Ô Judas, chega aí. Pois não, doutor. Ô, vai lá fazer o trampo que você tem que fazer. Eu estava falando até que eu digo, poxa, fica muita gente crucificando Judas, mas é uma coisa que eu no meu pouco vejo que Deus usou Judas para que traísse Jesus, para que a profecia se cumprisse. Ah, sim. Mas é um conceito, porque o ser humano ele tem um conceito pontual da coisa. Agora, quando a gente aprende a olhar a Bíblia do ponto de vista da eternidade, é por isso que José fala assim, né? Os irmãos, poxa, nós fizemos uma bola com você, te enfiou você no buraco, ele fez isso. José fala, mano, tudo isso já estava no esquema. Entendeu? Porque como é que ia ser colocado aqui? Entendeu? Para que eu chegasse nesse lugar de governo, eu tenho que passar por esses processos. Porque aconteceu uma coisa que poucas pessoas sabem. Você lembra o que o pai de José deu para José? Uma túnica. Você sabe que essa túnica é uma túnica de várias cores. Tá? Essa túnica, por incrível que pareça, tinha dois tipos de gente que usava essa túnica. Um era filhinho de mago de papai, o outro era sacerdote de Baal. Então, quando o pai dele joga aquela capa sobre ele, depois poucas pessoas sabem. Essa vai de Hamburgo. Isso aqui você não aprende em escola de teologia. Isso você só aprende em escola de profeta.
Então aquele manto jogou sobre ele, acabou jogando sobre ele uma maldição, uma predileção que ia indispor. Mas por outro lado, aquela capa que cai sobre ele, traz sobre ele uma marca. E essa marca, por onde ele fosse, ele ia passar por processos. Cada um de nós tem um livro, uma marca. E essa marca vai dizer a cada um de nós qual é o tipo de tratamento que nós vamos passar. José teve que passar por tratamento porque ele era muito mimado. Muitas pessoas, é outra coisa que não está escrito, mas eu vou ensinar. Você lembra que José, como é que chama a mulher de Potifar? Patifona? É Patifona. Patifaria. É Patifaria. É Patifona, Patifaria. Tá? Ela começa a jogar com José. O que acontece? Ele corre, não corre? Ele corre, e o que não ficou na mão dela? Ele lembra. A capa. Mas só que antes da capa, por cima da capa, havia uma outra roupa, chamada túnica. Vamos ver se vocês vão entender. Começou meio que a entrar. Não resistiu tanto no começo. Isso aí. Por isso foi preso. Porque a túnica já tinha caído, tio. Ele bobeou com o pecado. Com o pecado, você não brinca com ele. Entre os judeus, o judeu fala assim, por exemplo, bom, está aqui, minha esposa aí está aqui. Vamos supor, eu vou na casa dele para falar com ele. Vou para falar com ele, ele não está, ela está, eu falo com ele da porta da calçada para fora. Nunca, jamais que eu entro na casa dele. O judeu nunca entra na casa de um homem, se a mulher tiver e o homem não. Não interessa que é pastor, nunca. Não, dá carona, não. Você como é que fala? Xiita, não acredita, sou. Por quê? Espaço vital. Se eu não me protejo, quem me protege? Você vê nos países, se um jato inimigo entra no espaço aéreo, já recebe um aviso. Vaza, não! Se ele persistir, daqui a pouquinho decola a força aérea para interceptá-lo. Porque ele entrou no espaço vital. José, a capa já tinha ido. Ele ficou brincando. O tempo que ele ficou da túnica, por que incriminou ele? Por causa da túnica. Faço no fundo, túnica ou capa. É o que ficou na mão dele. Capa. Aquilo foi a prova. Se ele está com ela na mão e ele saiu correndo, deu para entender? Foi eu e a outra. Porque como é que ela teve acesso a isso? Tipo assim, como se ela tivesse ficado com a cueca na mão. Cadê as calças? A calça já tinha ido. Está entendendo? Isso custou para ele o quê? Quantos anos? Quem lembra? 12 anos. O número 12 na Bíblia é um número de maturidade. Quantos apóstolos? 12. Quantos meses do ano? 12. Quantos homens andaram com Paulo e começaram a escola em Tirano? 12. Número 12. O número apostólico. Por quê? Significaria um tempo dele andar em maturidade. É o tempo que ele sai da criancice. É o tempo que ele vai. Ele tem que passar um tempo na prisão, administrando cigarro, para administrar uma nação. Está entendendo? Às vezes Deus vai nos colocar em alguns processos que dá a impressão que você está administrando miséria. Mas Deus está te preparando para administrar milhões. Deus nunca vai te pôr milhões se Ele não colocar na tua mão uma parede de miséria. Porque Deus nunca está nem no pronto, nem no muito. Glória a Deus pela miséria. Glória a Deus pela miséria. E até tem outra coisa, tem uma outra coisa também que o pessoal explica errado. Eu vou dar política nesse bagulho aí. Como é que fala? Se você for fiel no
Pouco. Pouco. Deus vai colocar no muito. Errado. Errado. Só falta 2. 2 minutos para a primeira Não parte. acredito, mano. Hoje vou extrapolar o bagulho aqui. Não, mas... Por quê? No original, havia moedas que determinavam o segundo tempo. Não, primeiro. Tipo, ah, bom, então beleza, obrigado. Qualquer coisa faz plim, plim, e tá de novo. Mas aí eu aviso. Havia maneira, por exemplo, um advogado ele ganha honorários. Um empregado numa empresa ele ganha Salário. Pensar. um salário. E havia um soldado, ele ganha um soldo. Sabiam disso? É que isso não é cultura, soldo. E havia uma classe de rendimento chamado POKOS, chamado POCOS. Então, como o camarada fala assim, quanto é que você ganha? Ele fala, eu ganho POCOS. Se é um advogado, ele ganha honorários. Se ele é um assalariado, o que é assalariado? Trabalhar 30 dias com um punhado de sal. É um assalariado. Agora havia uma outra classe de profissionais que ganhava POKOS, POCOS. Então, se for fiel no POCOS, que seja no tudo, eu te coloco sobre muito. Não é pouco. Mas vem cá, com exceção de Cristo Jesus, vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês dariam um cargo, vocês dariam muito para quem é fiel só em pouco?